Essa é a história de um menino que, de acordo com o pai, acreditava que não seria amado pela mãe se não fosse uma menina. You're a boy, right? No, I'm a girl. Who told you you're a girl? Mommy, When did she tell you you were a girl? 'cause I love girls. Oh, I see. So mommy told you you were a girl? Esse diálogo gravado em vídeo entre um pai e seu filho mostra o dilema de uma das batalhas judiciais mais intensas dos Estados Unidos nos últimos anos. A cena expõe a complexidade por trás do caso de James Younger, um menino no centro de uma disputa que extrapolou os tribunais locais do Texas, virou verbete da Wikipédia e símbolo do debate sobre os limites da intervenção médica em menores. E no centro da disputa estava uma questão que divide famílias, médicos e tribunais. Quem deve decidir sobre a identidade de uma criança? Neste vídeo você vai descobrir a história do pequeno James Younger e a batalha jurídica que ganhou repercussão internacional. Tudo começou com um brinquedo do McDonald's. Pelo menos é assim que a mãe de James conta. Em um dia comum de passeio, o garoto escolheu um brinquedo de menina e não a versão masculina oferecida como brinde do lanche. Dias depois, James viu um vestido da Elsa, de Frozen. Quando a mãe perguntou se ele queria usá-lo, ele respondeu: "Quero". Para muitos pais e especialistas em desenvolvimento infantil, escolhas desse tipo podem fazer parte da exploração natural de papéis, personagens e preferências durante a infância. Para a mãe de James, a pediatra Anne Georgulas, porém, esses comportamentos representavam algo diferente. Ela passou a interpretá-los como sinais de disforia de gênero e como indícios de que James se identificava como menina. Após avaliações com profissionais especializados em identidade de gênero, foi recomendada uma transição social. James passou a frequentar a escola usando roupas femininas e adotou um novo nome, Luna. O pai, Jeff Younger, sempre discordou dessa interpretação. Segundo ele, James não apresentava nenhuma identificação espontânea e persistente como menina. Jeff sustentava que esse comportamento feminino aparecia principalmente quando o filho estava com a mãe. Durante o processo, testemunhas e relatos apresentados pelas partes descreveram comportamentos diferentes de James conforme o ambiente em que ele estava. Segundo o pai, com a mãe, James usava vestidos, adotava o nome Luna e se apresentava como menina. James never presented as a girl with anyone but his mom. At church, with me, with his friends, he dressed as a boy and called himself James. He only presented as a girl with his mom. A versão de Jeff era contestada pela mãe. Anne sustentava que a identificação de James como menina não havia sido criada por ela, mas reconhecida a partir de comportamentos que observava no filho e de avaliações realizadas por profissionais especializados. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar este conteúdo e mantém o nosso canal relevante. A divergência entre os dois não ficou restrita à maneira como James deveria ser chamado ou visto. Ela rapidamente se transformou em uma disputa sobre quem teria autoridade para tomar decisões sobre a criação e o acompanhamento médico dos filhos. Jeff, que também disputava a guarda dos filhos gêmeos James e Jude, passou a questionar judicialmente a abordagem adotada pela mãe e buscou impedir que decisões tomadas durante a infância pudessem levar, no futuro, ao uso de bloqueadores de puberdade ou terapias hormonais. Anne, por sua vez, defendia que o reconhecimento da identidade de gênero da criança era importante para seu bem-estar psicológico e para evitar possíveis impactos emocionais no futuro. My ex-wife, who's a pediatrician in Coppell, Texas, started thinking that he might be a girl and started trying to transition him to a girl. And when I tried to put a stop to that, she filed for divorce. Assim teve início uma longa batalha judicial. À medida que o caso avançava na justiça, as avaliações psicológicas e os relatos sobre o comportamento de James se tornaram pontos importantes das disputas entre os pais. Foi nesse contexto que surgiu uma das declarações mais repercutidas do caso. Jeff Younger
contou que, ao questionar o filho sobre seu comportamento, ouviu uma resposta que, segundo ele, também foi dada posteriormente aos conselheiros. And I asked him one time, "Why are you doing that?" And he just flat out told me, he said, "Well, mommy doesn't love me if I'm not a girl." And that's what he told the counselors too. A declaração passou a ser utilizada pelos dois lados para sustentar interpretações diferentes sobre o que estava acontecendo com a criança. A defesa paterna apresentou a fala como possível evidência de alienação parental e condicionamento afetivo. Já a defesa da mãe sustentava que a declaração poderia refletir a confusão de uma criança submetida à pressão do pai. O episódio colocou em evidência uma questão mais ampla. Até que ponto a necessidade de aprovação dos pais pode influenciar o comportamento e a percepção que uma criança tem de si mesma? Enquanto os pais apresentavam interpretações opostas, a disputa continuava nos tribunais. Em meio a anos de processos, recursos e grande exposição pública, a situação passou por novas decisões judiciais que alteraram a autoridade de cada um dos pais sobre a criação e os cuidados dos filhos. Em 2024, Jeff Younger perdeu os direitos parentais sobre os dois filhos gêmeos James e Jude. Mas a disputa não terminou ali. O pai continuou contestando as decisões e passou a utilizar o caso publicamente para discutir os limites das intervenções relacionadas à transição de gênero em menores. O caso também passou a ser citado no debate político sobre a regulamentação desses tratamentos nos Estados Unidos. Nos anos seguintes, o Texas e diversos outros estados aprovaram ou discutiram medidas que restringiam determinados procedimentos e tratamentos relacionados à transição de gênero para crianças e adolescentes. Essa história pode até ter começado com um brinquedo do McDonald's, mas a origem dessa ideia começou décadas antes, com uma teoria, um experimento e um homem chamado Dr. John Money. I was forced to be someone that I wasn't, to live a life that wasn't mine. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais.